Dosei o FSH e o LH. Como que eu interpreto as dosagens de FSH e de LH na interpretação das amenorreias? Digamos que eu pedi para minha paciente um FSH e um LH, certo? E eu tenho um FSH alto, acima de 25. Opa, se eu tenho um FSH alto, acima de 25, eu vou dizer que essa paciente, ela tem um quadro de estrogênio baixo, mas com FSH alto. Então, o quadro endocrinológico é um hipogonadismo hipergonadotrófico, concorda comigo? Então, o hipogonadismo hipergonadotrófico é quando eu tenho estrogênio baixo às custas de FSH alto. Tá bom. O que eu tenho que pensar? A hipófise tá ali, dele produzir FSH, tentando estimular, chacoalhar esse ovário de tudo que é jeito. E o ovário tá ali, ó, bracinho cruzado, né? Não responde, o ovário não responde, tá de braço cruzado, né? E a hipófise tá ali, se desgastando e mandando um monte de FSH para esse ovário. Onde é que tá o problema? Qual é a causa da amenorreia? A causa é ovariana, né? Então, eu vou concluir, eu vou inferir que a causa da amenorreia é ovariana. Essa paciente tem uma insuficiência ovariana prematura, né? Que antigamente a gente chamava de falência ovariana precoce, esse termo caiu por terra, né? Agora a gente fala insuficiência ovariana prematura e eu vou ter que investigar o porquê, né, dessa insuficiência ovariana prematura. Se eu tenho uma paciente com menos de 30 anos, né, que tem duas dosagens de FSH acima de 25, eu definitivamente preciso ir atrás da causa, e nessas pacientes a grande causa é genética. Então lembrar que pacientes com menos de 30 anos com hipogonadismo hipergonadotrófico, eu tenho que pedir cariótipo, porque essas pacientes podem ter algum tipo de disgenesia gonadal, seja uma síndrome de Turner, né, que é a mais comum, ou algum outro tipo, né, um mosaicismo, algum outro tipo de disgenesia gonadal que tem que ser diagnosticada. Então, paciente com menos de 30, com um quadro de hipogonadismo hipergonadotrófico, mandatório você pedir cariótipo. Eu não posso, né, liberar essa paciente sem pedir o cariótipo. Se a paciente tem entre 30 e 40, tem que individualizar caso a caso se você realmente vai pedir o cariótipo, porque às vezes é outra causa, né? Então a chance de ser genética, a causa da amenorreia, ela diminui, né? Então, às vezes pode ser pelo tabagismo, às vezes pode ser porque essa paciente fez quimioterapia, às vezes pode ser porque ela tem uma doença autoimune. Então, geralmente as causas são outras, mas também não está errado você pedir um cariótipo para excluir também uma causa genética. Agora, hipogonadismo hipergonadotrófico em paciente com menos de 30 anos, mandatório você fazer cariótipo. O ideal para você atestar, né, que é uma insuficiência ovariana prematura é você ter pelo menos duas dosagens com intervalo de 1 mês de FSH acima de 25. Tem duas dosagens com intervalo de 1 mês, FSH acima de 25, paciente com menos de 30 anos, cariótipo. Não tem por que titubear de pedir o cariótipo. Tem que pedir o cariótipo, né? Análise aí de pelo menos 100 células para a gente poder realmente ter o diagnóstico da causa, né, dessa insuficiência ovariana prematura. Mas se o FSH e o LH eles estão baixos, digamos que eu dosei o FSH e o LH e eles estão bem baixinhos, 0,3, 0,4, 0,1, eu já vi até indetectável, né? Uma vez FSH indetectável. Então, gente, eu tô frente a um quadro de um hipogonadismo hipogonadotrófico. Pensa comigo. Uma amenorreia com hipogonadismo hipogonadotrófico, o que significa? Que a minha paciente não está produzindo estrogênio, esse ovário não está produzindo estrogênio, porque ele não está sendo estimulado. Não tem gonadotrofina para estimular esse ovário, certo? É um hipo-hipo. Então quer dizer que se não tem gonadotrofina, o problema não é o ovário, o problema é lá em cima. Exatamente. Tá, então o problema é a hipófise, certo? Não sei, pode ser a hipófise, que não está produzindo FSH-LH. Mas pode ser que a hipófise não esteja produzindo FSH-LH porque o hipotálamo não está mandando GNRH para ela. Então quer dizer que o problema pode ser hipotalâmico também? Exatamente.
Então, quando você tem um quadro de hipogonadismo hipogonadotrófico, a causa da amenorreia é central, é hipofisária ou hipotalâmica. Você só vai conseguir diferenciar através do teste do GNRH, que é um teste que a gente vai avaliar se a causa é hipotalâmica ou se a causa é hipofisária dessa amenorreia.